A paz a todas. Nós iremos Amém. ler o capítulo 2, 1, não, 2 de 17 em diante até o 3, que vai até o final, tá bom? A minha linguagem é NVT, né? Então vamos lá. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia dos cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar o caminho de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Diz, afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos do templo. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E os incircuncidados obedecem à lei de Deus, acaso também serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. A circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, a judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que diz, e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre o bom propósito, ajudando aos outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus não me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glórias? Em algum algum até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecamos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. Como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Venenos e serpente gotejam seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio, por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor a Deus.
é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei condena. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, desculpa, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecado que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência da lei. Afinal, Deus é Deus para os judeus? Não é também Deus para os gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justo tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé e cumprimos verdadeiramente a fé. A lei. Cumprimos verdadeiramente a lei. Desculpa, a lei. Olha, esse é é um trecho longo, vamos dividir para conquistar. Então, nós estávamos semana passada daquela crise de identidade, porque aquilo que a gente quer, a gente não faz, a gente está condenando o outro, enquanto nós mesmas podemos nos condenar, porque todas nós estamos debaixo da força do pecado, né? Eu brinquei com as meninas, falei para não assistirem da semana passada, porque foi confissão de pecado, né? Então é bem interessante esse lugar que a gente vai começar esse discurso. Então, é nesse lugar, tudo bem? Então, voltamos junto aqui? Lembramos aonde estávamos? Vocês podem abrir o microfone de vocês, por favor? E parar de ser um diálogo, um monólogo e passar a ser um diálogo? Muito obrigada, vocês são muito gentis. Né? Então, tudo bem, lembramos que nós estávamos apontando o dedo para os outros lá em Romanos 18, de Romanos 1, de 18 em diante, a gente está acima, quando chega no capítulo 2 a gente fica assim, né? A gente vira o dedinho para a gente. E aí nós começamos no versículo 17 dizendo assim: não, isso que você está dizendo é para os outros, não é para mim, porque eu sou judeu. É isso que está começando o 17 aí, o verso 17 do capítulo 2. Não é isso para mim. Você me perdoa, não é para mim porque eu sou crente. Eu não sou judeu, mas eu sou crente. Criada na igreja, batizada desde os meus 16 anos, né? De família cristã, criada no lar evangélico. Isso tudo que você está dizendo, Edith, não é para mim, porque, imagina, eu tenho testemunho de 5 gerações de evangélicos. E aí você pode dizer o que você quiser, que é isso que Paulo está dizendo aí, ó. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele, né? Conhece a vontade de Deus. Não, eu sei, imagina, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu sei tudo que está escrito na Bíblia. Desculpa, mas não é para mim, sabe? Eu entendo que existem pessoas pecadoras, entendo que até um dia eu já fui pecadora, já fui, né? Mas não
Não assim, né? Foi uma pecadora mais ou menos, porque eu sempre conhecia a lei. É isso aí que ele está dizendo. E pior, eu sou professora da escola bíblica lá na igreja que eu frequento, né? Eu ensino crianças. Eu sou, nossa, sou professora de crianças, trabalho no Kids e tal, e eu consigo ser luz. Olha, eu tenho uma plataforma que eu leio a Bíblia junto com as minhas irmãs. Olha como eu sou boazinha. É mais ou menos esse início aí. Tudo bem com isso? Vocês estão animadas hoje, a cara de vocês está. Uhul! Mas você tá falando tudo, a gente tá só balançando a cabeça, porque é isso mesmo. Ai, ai, A gente está mas é um concordando. sorriso. Ele Dá só esse tá, Não é tem isso como sorriso. não mesmo. concordar. Então tá. O que que você falaria, Claudinha, de você mesma? Vocês viram que eu tô brincando falando de mim, né? Não, a gente tem essa, né, é coisa do ser humano. Eu ia falar que é coisa do crente, mas é o ser humano, né? A gente sempre quer justificar, quer esconder os nossos erros apontando o erro do outro, né? E quando eu fico observando o do outro, é como se eu dissesse que eu sou melhor do que ele, né? Eu sempre me escondo, né? Eu escondo os meus erros debaixo do tapete, assim, e falo, olha o dele, mas aí olha o meu, né? Então, aqui o Paulo está colocando como judeus, como assim? Ah, não, mas eu sou judeu, ah, não, mas eu sou isso e tal, mas a gente não está falando disso, a gente está falando de você, né? Independente da sua raça, independente de onde você nasceu, a gente está falando da humanidade, né? E nós somos assim, ambiente de trabalho é muito engraçado, né? Quando a gente começa a ter DR de ambiente de trabalho, o que um não gosta que o outro faz, às vezes é uma bobagem, mas irrita o outro e tal. E aí a gente começa a falar, não, mas ele faz isso, ele faz aquilo, tá, mas você faz coisas tão piores, né? Fala, é verdade. E é tão difícil porque eu acho que a gente se esforça para não ver o que nós somos realmente, né? E a gente desvia a nossa atenção para o outro para não olhar para a gente, né? E antes eu achava que isso era involuntariamente, mas acho que não é consciente que a gente faz isso. E é engraçado porque a gente se olha com esse olhar de que a gente está fazendo tudo certo, né? A gente está fazendo tudo certo, imagina. É o meu marido, Edith, que não entende que eu sou tão boazinha como eu sou. Ele é meio mal. Sei lá, Pura pura- verdade isso que você falou. é, é a minha vizinha que, ai meu Deus, aquela mulher está tão distante do Senhor, né? Então, nós estávamos, lembra bem, hein? No capítulo 1 e 2, no começo do 2, ele estava falando duramente por que que a gente entra por esse caminho de ser largado, mais ou menos. A expressão acho que poderia ser essa, de ser largado de Deus. Deus falar, então tá bom, vai lá, vamos ver até onde você vai, né? Então, ele está falando tanto do que a gente condena lá no um, quanto de nós mesmos, porque ele vira o foco para você. E nesse 2 ele está falando da nossa busca por uma autojustificação. A gente pega o nosso currículo de judeu, de crente, para vocês olharem lá o título desse encontro nosso de hoje, eu coloquei assim, eu não, eu sou, aí eu pus lá, judeu, crente, fervoroso, sei lá, o que que você pode colocar, né? Então a gente fala, não, eu sei das escrituras, eu sei da lei de Deus. Olha para você ver que interessante o que ele fala. Você, você explica para os que estão perdidos, para os cegos, sem luz, logo no versículo 18, né? Você conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, foi instruído na sua lei, está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão, considera-se capaz de instruir ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus dá pleno conhecimento e verdade. Quer dizer, nós somos essas, não somos? Nós somos as que damos aula na escola bíblica para criança.
falamos, julgamos os outros, principalmente os da família. Fulano é crente, fulano não é crente. Fulano está batizado, mas não sei não, viu? Não cumpre toda a lei. Nós não somos essas. Vamos ser honestas aí. Ou eu vou ficar só eu de honesta aqui hoje. Isso me Total. fez lembrar outros comentários, né? Recentemente eu perdi um primo e ele teve uma vida muito complicada, mas há uns 10 anos ele se converteu e teve câncer depois, enfim. E no enterro dele, os outros primos estavam comentando de outros parentes, né, que eram crentes e que não eram crentes, quem tinha ido para o céu e quem não tinha ido para o céu. E aí eu falei, meu Deus, a que ponto nós chegamos, né? Até definir quem foi para o céu, quem não foi, quem vai, quem não vai. Eu falei, misericórdia, É, é. misericórdia. Bom, aí vem. Isso tendo em vista a sua própria decisão ou seu próprio conhecimento em relação à vida que o outro teve, né? Então, Exatamente, avaliar a parte externa, né? Mas ele era bom, ele foi para o céu, se ele era bom, uma pessoa correta, era É, isso, é, aquilo, outro, né? Aí você, além de se justificar, você também tenta justificar o outro naquele momento de dor, né? é. E eu acho que o sim, pior é o 24, né, gente? O versículo 24, porque diante disso tudo, a gente ainda está ainda impedindo as outras pessoas de crerem, né? Com o nosso testemunho. Isso me pega muito, porque às vezes a gente quer tanto, né? Às vezes é uma pessoa tão querida que você quer tanto que ela vá com você na, sei lá, na igreja ou em algum encontro das mulheres, alguma coisa assim, e ela talvez esteja olhando para a minha vida e fala, não, essa vida eu não quero. Se for para ser assim, eu não quero. Puxa, é. É Isso isso aí que é dói, para né? acabar, isso aí é para acabar com qualquer. Eu falo que podia pular esse versículo, né? Aí a gente continua, porque Uhum. é Mas é isso dureza. mesmo, né? A gente impede outros com o nosso testemunho. E a gente às vezes não percebe, viu? O pior de tudo é que tem que estar escrito, tem que estar. Se fosse, talvez, como Paulo escreve lá em Gálatas, talvez veja com que grandes letras escrevo para vocês. Deveria estar escrito com grandes letras aí. Porque a gente, às vezes, não percebe que a gente está sendo pedra de tropeço. E às vezes a gente está sendo pedra de tropeço, e hoje estou difícil com pedra de tropeço, hein? A gente às vezes está sendo essa pedra porque a gente está achando que está fazendo ainda a vontade de Deus. A gente fala uma coisa, a gente lê e prega uma coisa, mas a gente vive outra coisa, né? A gente prega a graça de Cristo. Fala, Ed. O pastor aqui da igreja, uma vez, ele falou desse jeito: nós somos a Bíblia que nenhuma pessoa que não é cristã vai ler. Então, se a gente está. Eles vão ver em nós aquilo que deve ser feito e que a gente não faz, né? Então, às vezes a pessoa nunca vai ler uma Bíblia, mas vai ler as nossas ações e atitudes em relação àquilo que a gente professa. É isso mesmo. É exatamente isso, né? Nós somos, como diz Paulo, cartas vivas, né? Hum. Cartas vivas, Ia escritas falar por isso, hein? Deus. Tirou É, daqui, ó. Ah, até abriu o é, microfone. é, é o mesmo espírito, Angélica. Cartas. Eu acho impactante esse termo, que nós somos cartas vivas, né? Porque aqui do 25 ao 29 ele fala quem é o verdadeiro, vamos dizer hoje, trazendo para nós, né? O verdadeiro cristão, né? A circuncisão, ela é no coração, que aqui era o que era o máximo, né? Circuncisão era o selo, né? Era a marca, era tudo. Então, eles batiam no peito, faziam aquela oração, né, decorada, seguiam toda a lei, eram circuncidados, mas não tinham não eram cartas vivas, né? Então, quando ele termina falando, porém, judeu é aquele que é interiormente, circuncisão é a do coração, no espírito. Imagina o que ele causou entre os judeus quando ele falou isso aqui, né? Porque agora os gentios estavam sendo incluídos, o gentio não ia ser circuncidado. Então, essa circuncisão do coração
é uma coisa muito mais profunda, né? Que é o coração transformado no Senhor. Porque enganoso e corrupto é o coração, a gente já sabe. Confiar no nosso próprio coração, a gente também sabe que não dá. Então, para eu poder ser essa carta viva, esse verdadeiro israelita, o meu coração tem que estar como o coração do Senhor, entregue nas mãos dele, né? E a gente volta lá para o Salmo 90, né? Que o Senhor nos ensine a contar para que encontremos um coração sábio. Então, essa circuncisão do coração, ela traz um coração sábio, que vai poder viver debaixo daquilo que o Senhor tem para nós, não como um jugo nosso, o jugo é dele, né? E podemos ser essas cartas vivas, né? É fácil, não é? Mas é possível, senão não ia estar aqui e a gente não ia ter o Espírito Santo para nos ajudar, né? Só existe uma possibilidade, não existe outra. A possibilidade é o Espírito Santo em você, é o selo do Espírito Santo. Não tem outra. Só. Não Não é tem. você, não é a sua força, não é. E a gente fala para os outros que é a força dele ou não fala? A gente não fala para os meninos, olha, vocês têm que ser fortes, vocês têm que lutar contra o pecado, vocês têm que, ao invés de falar, vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai dizer todas as coisas. Mas, irmã, isso aqui é pecado ou não é pecado? Vamos lá, vamos se encher do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te revelar se isso é pecado, se não é pecado, né? Esse é o ponto aí. É, é ser o discernimento do Espírito Santo e não o meu. Mas eu não faço isso. Eu faço, eu falo aquilo que eu acho que o outro deve seguir. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, né? Porque eu não confio no poder do Espírito Santo. É isso, isso é a verdade. Eu confio no meu poder. Fala, Edna. Então, eu até fiz uma anotação aqui, né? Você falando isso, né? E fala, é o Espírito Santo que transforma. Não se trata de cumprir regras, mas permitir que o Espírito molde o caráter, as palavras, pensamentos e atitude. A religião sem Espírito é peso. É, Mas com o Espírito, a vida, a mudança e a autenticidade, né? Você está falando isso quando a gente quer praticar religiosidade, você é um peso em você e você joga o seu peso na vida do outro também, porque é só você está fazendo errado, isso está errado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí você coloca um fardo maior do que aquela pessoa pode carregar, né? Aí as pessoas acabam, como diz, acaba espanando, né? E vai embora. é. Espana e vai embora, porque não Porque, consegue ficar. porque o peso da lei não é, não é boa nova. O peso da lei é a velha regra. Desde que o mundo é mundo, a lei é a velha regra, né? Agora, qual é a boa nova? A boa nova é o Espírito Santo de Deus, é Cristo. Essa é a boa nova, né? Não olha, irmão, você tem que fazer isso. Não, irmão, você não pode fazer aquilo. Olha, irmão, você corrige sua vida antes que venha, ó, porque Deus é julgador, porque Deus ele vai condenar, porque Deus é justo. Deus é misericordioso, mas ele é justo, né? E ele é mesmo, misericordioso e justo. Mas o diabo também fala um monte de meia-verdade para dizer um monte de mentira, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não dar lado para o diabo. Fala, querida. É, assim, se a gente fizesse isso só com a gente, já era um problema. Mas muitas vezes a gente faz isso com os nossos próximos, É filhos, isso. marido, e aí a gente divide essa cobrança com eles, e aí sim corre o risco de espanar, né? Principalmente filhos, a gente vai, fala, 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 fala. Então, assim, a gente tem que pedir muita sabedoria para saber expor essas coisas para eles, né? Porque se a gente fizer esses alertas para eles de uma maneira como está aqui na Bíblia, que é como a gente faz algumas vezes, corre o risco de espanar mesmo, né? Agora, há uma esperança muito grande. É que nós não estamos no controle da vida dos nossos filhos.
Amém. E glória a Deus por Amém. isso. Amém. Está no controle da vida dos nossos filhos é o Senhor Jesus. E no tempo certo, Ele vai trazer, Ele vai quebrar, Ele vai mudar, né? Porque se nós os amamos, quanto mais o Senhor, né? Então a gente não é isso. E aí vem uma segunda parte. Então isso nos libera para fazermos besteira? Fala, Dri. Bom Fala, dia, Dri. Dani, tudo bem? É, acho que a gente Tá gosta tanto baixinho, de Dri, querer quase não tô te conhecer. ouvindo. Melhorou? Agora sim. Agora travou. Melhorou? Não, eu acho que ou ela travou. Acho Ela que ela desligou o travou. telefone. E ela Ela desligou o microfone. desligou o microfone. Ah, Voltou. tá bom. Muda de sala. Ela disse que vai mudar a sala. Pode mudar, Adri. Depois você volta. Aí vem então essa segunda parte, né? Então eu posso errar bastante na vida do meu filho, fazer toda a desgraceira possível, e depois Deus vai corrigir mesmo. É claro que ele não está falando assim, né? Eu estou colocando na nossa linguagem, né? Bom, então vamos ler o 3. Vamos ler, não, vamos refletir sobre o 3 aqui. Existe alguma de nós aqui, por sermos filha de crente, ou por sermos crentes já, ou por estarmos tão dedicadas a Deus, que, que a gente foi aprovada por Deus? Uhum. Não, por isso não. Conseguiu? Não, né? Conseguiu, Dri? Pode falar Agora, agora, querida. agora melhorou a voz? Melhorou. Opa! Esse ano eu tô sem fala. Aí eu fico cada dia um pouquinho no lugar. Eu ia completar que a gente gosta tanto de apontar o outro para a gente se justificar, né? Eu acho que é isso que o apóstolo fala, né? A gente gosta de apontar o outro para dizer, o meu não é tão grave assim, né? A vida que eu vivo, ela agrada a Deus, porque eu não estou cometendo o que o outro está fazendo. Então, eu acho que é por isso que a gente para muitas vezes nesse olhar de dizer assim, você está pecando, Deus vai entrar com justiça. Até mesmo com os nossos filhos, né? A gente vive falando assim, olha, quando Deus te pegar, você vai ver, né? Mas justamente porque a gente gosta de se justificar, que nem os judeus. Eu não, eu tenho a lei, eu, como a Edith já falou, a gente é professora da escola bíblica dominical, eu vou à igreja, a gente cumpre a lei, mas essa lei está nos aproximando de Deus ou ela é apenas um ritual na nossa vida? Ela não provocou uma mudança na nossa vida, né? É. É só um reforço de ego, né? Engraçado que, olha, quando vocês estiverem num grupo que as pessoas só te elogiam, não é um bom grupo, porque isso é um reforço de ego. Eu gosto das minhas amigas, porque as minhas amigas, a sua maioria, elas elogiam, mas elas falam para mim aquilo que eu não faço direito. Olha, não está fazendo direito, né? E eu gosto de pessoas que eu posso ter a mesma liberdade de falar assim, olha, você também não está fazendo direito, mas eu não estou apontando isso porque eu quero ser maior do que você, né? Eu quero fazer parte da sua vida, eu quero fazer parte, né? Então, esse mútuo de ajuda, né, de confronto, isso é importante para a gente. Grupo que só nos reforçam o que nós somos lindas, maravilhosas, crentes, mulher de Deus, mulher de oração, a gente sabe que a gente não é isso. A gente sabe que no coração a gente peca, a gente rouba, a gente adultera, a gente finge que é uma coisa e não é, a gente mente,
a gente faz fofoca dentro do nosso coração. Ah, mas mesmo depois de que a gente foi salvo, mesmo depois de que a gente foi salvo. Então, qual é a nossa luta? A nossa luta aí vamos ver, que a nossa luta está no capítulo 3. Vamos lá, vamos dar spoiler do 3. Não. E Não, aí, o 3? aliás, a gente sabe que a gente faz tudo isso por causa da palavra, né? Por causa da lei, quer dizer, você sabe que você faz todos comete todos esses pecados porque você lê e sabe que é isso que está escrito, né? É isso. Então, a lei é ruim? Ah, não. Então, é igual a nossa sociedade hoje em dia, né? Então, é melhor a gente não falar. Melhor a gente não fazer, não apontar o defeito do outro, porque, olha, na verdade, todo mundo tem defeito, então a gente tem que respeitar o defeito do outro e dizer que está tudo bem. É isso? Porque a lei é ruim. É a lei que é ruim, não os atos dos homens. É isso? Eu estou lendo um livro que fala sobre Travou. aconselhamento, e ele fala, quando Jesus fala ao próximo como a ti mesmo, pelo amor de Deus, mas não a correção, a oração, né? Quando você conta a oração para aquela pessoa. E me falar, eu não vou falar com fulano, eu gosto tanto. Eu não essa amor. E o amor não contraria o outro. O amor só acolhe o outro. E ele diz que a maior demonstração de amor é quando você vai até o outro, apresenta a graça de Deus, mostra para ele aquilo que precisa ser mudado e apresenta Jesus como essa solução para ele mudar. E a nossa sociedade, ela acha o contrário, né? Que o amor é aquele que aceita tudo. Que está tudo certo, não vamos falar, deixa tocar a vida a si mesmo, sem se contrariar. É. Esses dias atrás veio uma senhora falando que o filho é viciado, né? E veio falando comigo que ela fica numa luta, né? Entre corrigir o filho, e falar para ele, não, eu não quero mais você aqui dentro de casa porque está atrapalhando demais, né? Mas como ela vai fazer isso se ela o ama, né? Então aí ela também não sabe, ela fica sem esse parâmetro, né? Aí eu me lembrei da Cícera falando do amor exigente, do grupo de apoio às famílias. Eu não conheço o grupo, né? Mas eu acho o nome até a gente tem que dizer, amor exigente, porque parece que o amor não é exigente, né? Então, não é fácil, não é fácil, não são circunstâncias simples, gente, né? Mas são circunstâncias reais, da vida real. E esse parâmetro, né, do que é graça de acolhimento e o que é graça de confronto. Como a Adriana falou, a graça, ela te confronta, ela tem que te constranger. Não é possível. Eu me lembro, acho que eu contei já para vocês, uma vez que o Rafael bateu o carro e ele estava todo errado, porque ele pegou o carro sem me pedir. Eu estava dormindo um domingo à tarde, ele pegou o carro sem me pedir, saiu na chuva. E olha, ele fez tudo errado. Ele já tinha batido meu carro uma vez, mas ele dividiu em prestações, eu consertei, ele pagou, tudo bonitinho, né? Mas naquele dia ele bateu meu carro novo, inclusive, da ponta do carro vir no guincho, que não dava mais para girar a roda, para vocês verem como foi o negócio. E na hora, era um domingo, eu fui à igreja depois, e na hora o meu coração estava assim, né? Eu falei, eu vou me manter em silêncio para depois, quando eu falar, eu ter um bom discurso. E eu, quando estava na igreja, o Senhor falou assim: quantas vezes você bateu o carro do seu pai e nunca pagou? Como é que o seu pai te ensinou o que é graça? Cobrando de você, colocando você lá embaixo e falando, ó, você errou, você viu, né? E aí eu peguei e orei e falei, então como é que eu tenho que fazer? Porque também se eu não corrigir, aí toda hora ele vai pegar meu carro, vai bater meu carro e eu vou deixar para lá.
Aí o Senhor falou assim: vai lá e ensina para eles o que é graça. Chama ele e a Ju e fala para eles o que é graça. E aí eu falei através do carro. Falei: olha, vocês pegaram meu carro sem permissão, isso é desobediência. Vocês foram na chuva, se arriscaram, foram longe, né? Bateram o carro. O preço, até o preço da franquia vai ser alto para vocês, mas eu vou pagar a franquia e vocês não vão precisar me pagar nada. Aí ele falou: não, mãe, não, deixa eu dividir em parcelas, eu não sei o quê. Eu falei: não, vocês não vão pagar nada porque eu quero ensinar para vocês o que é graça. Como assim, mãe? Olha, e exatamente isso que eu fiz com Jesus. Eu peguei o carro, eu desobedeci Jesus, peguei a direção da minha vida muitas vezes, né? Nossa, me esborrachei no outro carro, em outras pessoas, ou às vezes até no poste sozinha. E Jesus foi lá e morreu na cruz e pagou todos os meus pecados e eu não paguei um centavo daquilo. E isso é graça. É favor imerecido, né? E os dois choraram naquele dia. Eu lembro que eles ficaram bem emotivos, eu também, porque entenderam o que é graça, né? Então, a lei é boa, perfeita. A lei é perfeita, gente. A lei de Deus, se fosse possível cumprir toda a lei para nós seríamos como Jesus, perfeito. Jesus cumpriu toda a lei, por isso ele era perfeito, né? O problema é que a gente não consegue. A gente não consegue. É isso que Paulo está dizendo aí. Não adianta você falar que você criou seus filhos levitas do Senhor, amados na casa do Senhor, que a sua família é perfeita, que tudo é perfeito. Vocês não são perfeitos. E pior, a gente não busca Deus. A gente não busca Deus. A gente não quer saber de Deus. A gente quer viver para os nossos próprios prazeres e deleites. A gente não quer ser confrontado. Isso é a verdade. Só que o amor de Deus é tão grande que ele nos confronta. O amor de Deus é tão grande que ele nos alcança. Eu lembro da Císera falando da a graça nos persegue, né, Císera? Que ela imaginava a gente correndo assim e a graça correndo atrás. Né? A verdade verdadeira é essa. E quando a gente quer pregar alguma coisa diferente disso, a gente falha. A gente falha e pior, impede o outro, como disse a Mara, né? Destacando o versículo 25. Impede o outro de chegar até Deus. Eu não vou atingir esse nível de perfeição. Melhor eu desistir. Eu não vou conseguir ser tão perfeita quanto a minha mãe. Não vou conseguir ser tão perfeita quanto a minha sogra. Eu não vou conseguir. Então é melhor eu desistir e viver pelo meu próprio prazer mesmo. Ela é muito perfeita. E a gente sabe que ela não é, né? Esse é o problema. Ela não é. Edith, eu Aham. acho interessante que o pastor Domingo pregou em Efésios e ele estava falando sobre a questão a característica do crente, né? Ser suporte, manso, humilde, ser longânimo, né? E ele fez uma pesquisa, né? Assim, entre nós, para saber qual é a característica de cada um, né? E, e nessa pesquisa, 70% era o suporte. Agora, ele fez uma reflexão aqui, gente, e a longanimidade, e a mansidão, e a humildade, né? Porque as pessoas querem apresentar, que vai ajudar para mostrar para as pessoas que são cristãs, são bondosas dentro da lei, mas em compensação não tem essa questão de ser agraciado por Deus, de ser manso, de estar ali com a pessoa andando uma milha, né? De entender que está ali pela graça do Senhor, né? Você falando isso, eu lembrei assim, sem suporte, todo mundo vai ver, nossa, como a pessoa é boa, olha como ela está ajudando, olha, ela foi no hospital, olha, ela fez isso, porque é suporte, né?
nos momentos de aflição. Mas a questão assim do eu mesmo, da questão da longanimidade, da mansidão, da humildade, né? Isso já a pessoa não se vê nessa situação. Né? E você falando, né, quando a gente tem essa questão da graça de Deus em nossa vida, as coisas elas vão acontecendo de forma leve, né? E você começa a fazer as coisas e não precisa só fazer para mostrar, mas fazer o que você sente dentro do seu coração. Porque ouvindo você, Edna, eu tô lembrando de Gálatas, né, do fruto do Espírito, porque todas essas características que você falou, mansidão, né, amor, bondade, tudo mais, não são características nossas, né? São características que o Espírito produz em nós, né? É o fruto que o Espírito produz em nós. Então, aquela hora que eu preciso amar alguém que eu não consigo amar, o Espírito me produz em mim esse amor, né? Aquela paz no meio da tribulação, né? Que o mundo está acabando, mas o Espírito produz aquela paz que vem dele e eu consigo sentir paz no meio dessa guerra. E todas essas características. Então, antigamente, né, o pessoal falava assim, não, porque os crentes, eles são diferentes, os crentes são assim, né, o pessoal até falava, os crentes são tudo bobo, né, os crentes são assim, são assado. Não, eles não são, né? O Espírito produz em nós aquilo que a gente precisa, que a gente não tem, mas É, que ele pode produzir em nós, né? e isso é lindo, né? Isso é lindo. O irmão tem que dom? Quando alguém perguntar isso, é bom falar nenhum, porque Nenhum. os dons são do Espírito. E ele me concede conforme o reino dos céus precisa, né? Eu lembro um vídeo que viralizou, que era um senhorzinho barbudo, branco, que ele estava no julgamento do assassino da filha dele, e que ele falava, o senhor me deixou numa situação muito complicada. Aí as vítimas, ou as pessoas que tinham sofrido, né, o dano, estavam falando com o bandido lá, e o bandido falava, e eles falavam coisas horríveis, e ele estava nem aí, ele até ria, assim. E aí esse senhorzinho chegou e falou assim, olha, o senhor me deixou numa situação muito complicada, porque o senhor matou a pessoa que eu mais amava, que era minha filha, mas mas Deus me confronta com a religião que eu preguei a vida inteira, que é do perdão. Então eu tenho que perdoar o senhor. E é uma situação bastante complicada que o senhor me deixou. E aí o homem, eles mostram até o olhar do bandido como muda, como ele se sente constrangido pela fala daquele homem, né? E o homem fala para ele: eu perdoo o senhor, da minha parte, o senhor está perdoado. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Quem poderia produzir nesse homem esse coração que perdoa o assassino de uma filha? Só pode ser o Espírito Santo. Então não é dom daquele homem, é dom do Espírito Santo acessando a vida dele, né? E o que eu achei interessante, para você estar aqui entrando na segunda parte, é que quando a gente reconhece esse tanto que a gente foi perdoado, esse tanto é que a gente reconhece o tanto que Deus é salvador, é justificador, né? É, é, e dá para a gente o Espírito Santo, a gente tem acesso ao Espírito de Deus. O espírito daquele que criou todas as coisas, nós temos acesso a ele. E falar, Espírito, age por mim, porque eu não sei o que fazer, né? Olha que privilégio, olha que grandeza, né? O que mais? Esse do 9 até o 20 aí, eu acho ótimo. A gente lê isso aí pelo menos uma vez por dia. Mara, vamos lá, Mara, leia aí para mim. É. Uma vez por dia, vamos ler, Mara. E concluiremos, então. Eu gostei tanto da versão da Edna, melhor do que a minha aqui, que a minha é NVI, mas a da Edna é bem mais
interessante. Mas eu vou ler na minha agora, só para ser diferente. Que Tá. concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ai, ai. Não, isso não é para mim, não, que eu sou crente. Não. E Eu o sou. interessante é que tudo isso daí está tudo a maioria está nos Salmos, né? Então É. ele pega a lei, né, para justificar por aqueles que seguem a lei que eles não são diferentes dos outros, né? Não. Ele revela a partir daí o padrão de Deus que foi estabelecido pela lei que ele seguiu. Aqui ele diz assim: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, né? Foi entregue para nós, então ela se aplica a nós, pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, né? Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer a lei, o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra que somos pecadores. É para isso que a lei serve, para mostrar que a gente não dá conta. É igual, sabe uma passagem que me revela bastante isso? É a do mancebo de qualidade. Quando ele chega com o currículo para Jesus e diz: olha, tudo isso eu tenho feito, o que me falta para acessar o reino dos céus ou para ter certeza do reino dos céus? Aí Jesus fala: puxa, que currículo bacana! Você cumpriu os mandamentos? Todos. Desde que nasci, eu sou um menino fiel. Aí Jesus fala: então, acho que só falta então uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ué, mas estava na lei vender tudo que tem e dar para os pobres? Não, Então, por que Jesus estava pedindo isso para ele? Jesus pede, outra pergunta, Jesus pede isso para todo mundo? Também não. Susana, Jesus pediu para Susana vender tudo que ela tinha? Não, né? Então, o problema não é a lei, se está na lei, se não está na lei, não é um enquadramento legal, como diz os advogados, crime de pobre é fácil. Roubou, pronto, roubou, tá enquadrado. E diz que crime de rico tem que se enquadrar, tem que ser crime de colarinho branco, né, que eles falam, tem que ser assim. Roubou, mas tinha que ter tal circunstância, tinha que ter outra circunstância assim, tinha que ter assim. Se não tiver todas essas circunstâncias, aí não é roubo. Então, é mais ou menos isso que a gente quer, né? A lei para o outro, a gente quer. Adulterou, pecou, está fora da igreja, vamos votar para excluir o irmão da igreja, porque ele não pode estar em comunhão sobre pecado e excluir o irmão da igreja, né? Agora, o crime do pastor, por exemplo, lá da frente, nossa, eu não vou falar do pastor, não, vou falar melhor, vou falar da mulher do pastor, que tem uma aqui. O crime da mulher do pastor. Eu tô brincando, gente, a Angélica não é essa, a Angélica é uma mulher santa de Deus. O crime da professora da escola bíblica, pronto. De fazer fofoca, de fazer artimanha, de querer conduzir de querer falar mal do filho da outra. Esse daí tem que estar bem tipificado para eu poder excluir da igreja, né? Então, por isso que ele vai falar, né, que não é, no final do 1, né, não é o que a gente diz da lei, mas é a lei que Deus escreve no nosso coração.
É essa lei que a gente precisa seguir, a lei escrita no nosso coração, né? Edith, Fala, querida. aqui no último versículo, no finalzinho do 20, quando ele fala, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Aí é que dói mais, né? Que você, às vezes, você peca e você fala, eu tô pecando. E mesmo assim, muitas vezes a gente já foi ou está fazendo e continua fazendo, né? E a consciência dói mais ainda, né? Porque a gente está consciente do pecado, né? É claro que existe aí a solução para isso, né? A solução é o final aí. Como foi prometido desde Moisés. Por que que ele fala aí, agora, porém, conforme foi prometido na lei de Moisés? Por que que ele usa essa expressão, a lei de Moisés, hein? O que será? A lei de Moisés e nos profetas. Não? É que desde o começo, né? Desde antes, desde a formação do povo, desde antes de Cristo vir, né? E o plano de Deus, a graça de Deus, salvadora de Deus, é a mesma. Não existe uma graça de Deus antes de Cristo e uma graça de Deus depois de Cristo. É a mesma, né? Então, agora, porém, conforme prometido na lei e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Ué, mas Deus mostrou lá no Antigo Testamento também como é que ele declarava alguém justo? Quem que lembra de um exemplo? Como é que Deus mostrou lá no Antigo Testamento que ele declarou um justo, alguém justo, pela graça? Jó, Ninguém né? lembra? Jó. 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 Jó já estava. Olha, Jó é antes de Abraão, gente. É antes do povo. Né? Quem mais? Davi foi declarado justo? Salmo 32 que fala, bendito é aquele que. É 32 mesmo? Cujo pecado é encoberto? Não tem lá? Davi não falou isso? Vê aí se é o 32 mesmo, se eu não tô falando besteira. É, não é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Apagados. É só dessa maneira que a graça de Deus age, porque nenhum homem, nem na antiguidade, nem hoje, a não ser Cristo, conseguia cumprir a lei. Nenhum. O Você acha que o próprio Abraão, próprio Abraão, quando foi sacrificar, obedecendo, subiu ao monte para sacrificar Isaac, né? Mas Deus proveu. Então, isso mostra que Deus cumpriu a promessa na vida. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão e de Isaac, e Deus cumpriu. Mas ele testou até o fim. próprio Abraão, o pai da fé, que é engraçado pensar que ele é o pai da fé, mas aceitou Agar, né? Para ver se dava um jeito, Sim, sim. Eu estou né? falando de outro momento. Né? Mas o próprio Abraão, o próprio José, né? O próprio José, que sofreu tanto porque era todo melindroso ali, todo, né? Mas sofreu para quê? Para chegar a ser o José que disse para os irmãos no final da vida: olha, vocês quiseram fazer mal, mas fica tranquilo, Deus transformou o mal que vocês queriam fazer em bem. Tá tudo bem, tá tudo perdoado, né? Então, essa questão de ser antes aí é muito importante, porque não existia um plano antes de Cristo e um plano depois de Cristo. Cristo é o plano, né? Ele é o plano. Bom, e depois então todos pecaram. Não, olha, esse 23 é muito legal, hein? Pois todos pecaram e não alcançam, perdão, o padrão da glória de Deus. Só existiria uma possibilidade de você ser visto como justo diante de Deus sem precisar de Cristo, que é atingir o padrão da glória de Deus.
E o padrão da glória de Deus é Cristo, aquele que entende o que é obediência, aquele que aceita a soberania do Pai, né? Gente, Cristo que era todo poderoso, ele aceita em obediência à proposta do Pai. Vai lá, nasce de mulher, nascido de mulher, vai ser bebê, vai ter que ter alguém para te limpar, para te dar mamar, para cuidar de você, até você ser homem adulto. Como homem adulto, você vai pregar 3 anos e depois você vai morrer amaldiçoado numa cruz. Você vai se fazer pecado por todos aqueles que são pecadores. Esse é o padrão. A gente assume esse padrão aí? Tem como? O que a gente pode fazer? Ir todo domingo na igreja? Ir todos os dias na igreja? Ler a Bíblia toda vez? Ler a Bíblia a cada 3 meses? Meditar na palavra? Jejuar? Né? Ficar em jejum o tempo todo? Ou o que mais que a gente pode fazer? A gente ia alcançar esse padrão? Não. Não tem como. Não tem como. Mas aí vem o versículo-chave desse texto, que é o versículo 25, aí 26, perdão, 26. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus nos mostrou justo, condenando o pecado. Então, ele é justo, Deus é justo, ele condena o pecado. Não tem meio termo, ele condena. Mas também ele é justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus, Amém. né? Bom, para terminar aí, o final aí. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei. Eu não preciso mais de lei, já estou debaixo da graça e está tudo bem. Aí ele fala, claro que não. Na realidade, só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Sabe por que a gente cumpre verdadeiramente a lei quando a gente tem fé? Porque como é que aquele ladrão lá que foi perdoado por aquele homem ficou de coração constrangido? Não é pelo julgamento da lei, mas pelo julgamento do amor e do perdão que ele recebeu. E aí ele se constrange. É possível alguém que recebeu tamanho amor não querer obedecer a esse Deus que demonstrou tamanho amor? Aí a gente segue a lei de verdade. Seguir a lei exterior é seguir a lei para alcançar alguma coisa. Mas aquele que já alcançou todas as coisas que é a vida eterna, né? Tudo de bom. Ele vai seguir a lei para quê, então? Se ele já alcançou? Ele vai seguir a lei porque ele a ama. A resposta ao amor de Deus é amar a Deus, é querer servir, né? E aí eu falo, Espírito Santo, vem, faz comigo, me ajuda, porque eu sozinho não dou conta. Não dou conta, sozinho você sabe que eu vou cair de novo, me ajuda, me socorre, né? Essa é a resposta que a gente tem ao amor de Deus, é cumprir a lei por amor e não mais por obrigação, né? E não mais porque está escrito num pedaço de papel. Essa é a verdadeira aliança que a gente faz com Deus. Esse é o verdadeiro testamento de Deus para nós, né? A gente não é mais, não é fiel porque a Deus, porque a gente quer alcançar alguma coisa, a gente é fiel porque Ele já nos deu tudo, né? A vida, né? Amém? Amém. Eu só queria falar que eu acho que só faz realmente sentido, porque eu fico imaginando Deus olhando para o povo antes de Jesus, que ficava fazendo todo aquele sacrifício. Então, com um coração igual ao meu, né? Um coração que é pecaminoso, um coração que vira e mexe, cai nas mesmas coisas, etc. E Deus vendo eles matando o cordeiro lá e fazendo os rituais para ser perdoado por Deus. A única diferença hoje é que Deus, quando olha para mim, ele não me vê.
pela misericórdia, ele vê o sangue de Jesus, porque senão ele ia estar vendo esse mesmo, assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, assim, é, é a graça que me cobre, porque é a minha diferença em relação ao judeu lá antes de Jesus, né, aquele que não conhecia, porque eu continuo com o meu coração também fazendo escolhas que só ofendem a Deus e sabendo disso tudo, assim como eles sabiam de toda a lei, não conseguiam cumprir, eu também não consigo, muito pelo contrário, mas é o sangue, né? Ele não me vê sem o sangue de Jesus, por isso que ele continua me aceitando. Ai, gente, isso é incrível, né? É Porque muito amor, né? É muito é amor. muito amor, E esse é amor muito não me amor. constrange a querer obedecê-lo. Por isso, quando a gente vai falar para os filhos, pregar para alguém, eu preguei muitos anos para os meus filhos a lei de Deus, mas poucos anos a graça de Deus, né? A gente tem que primeiro aproximar as pessoas de Deus. E Deus vai corrigir tudo que ele precisa corrigir. Ele não fez assim com a gente? Não é assim que ele faz com a gente todos os dias? A gente tem que aproximar as pessoas de Deus e não afastá-las de Deus, né? E a gente aproxima as pessoas de Deus não falando da lei, falando do grande amor de Deus. Porque o da lei todo mundo já sabe, todo mundo pecou, todo mundo sabe. Mas aproximar as pessoas do amor é constrangedor. Sabe aquela pessoa que ela fica tão constrangida que ela fala, puxa vida, não vou errar mais, vou prometer que eu não vou errar mais. É claro que ela vai, mas só esse coração desejoso de fazer, de obedecer, né? Mas isso só vem por um pai amoroso, por esse pai amoroso, né? Não por um pai carrasco. Um pai carrasco não tem a obediência do filho. Tem enquanto o filho depende dele. Aí cria essa religião de um Deus em que a gente fica dependendo dele para ser abençoado, para ter as coisas. Claro que a gente depende de Deus para tudo, mas a gente não fica negociando com Deus, sabe? Aquele que vai para a igreja para ser abençoado, aquele que vai para a igreja, que faz a campanha para poder receber a graça, para poder, sei lá, alcançar a vitória. Essa religião é do Deus carrasco, Deus que negocia. Mas não é esse, não é esse o Deus do Criador do universo. O Deus Criador do universo é esse que ama, e que ama a criação, e que fala que tudo é bom. O Salmo 139 fala isso. O salmista fala assim: se tudo que o Senhor criou é bom e o Senhor me criou, logo então eu sou bom também, né? Porque sou bom porque o Senhor diz que eu sou bom, não é porque eu digo, né? Essa busca pela identidade verdadeira de Deus nos ajuda a entender a nossa identidade, que, né? Um Deus que nos acolhe, um Deus que nos ama, o Deus de João 3,16, né? Amém, Amém. amém. Mara, ora por nós aí. Você vai virar nossa oradora oficial do final do encontro, né, Mara? É que eu sinto que você deveria orar, Mara. Ah, privilégio, né? Ah, querido Deus, muito, muito obrigada, Pai, porque o Senhor colocou no nosso coração a fé, Senhor. E nós pedimos, Pai, aumenta-nos a fé todos os dias, que a gente continue buscando, porque é só estando mais perto de Ti, estando conhecendo mais a Tua palavra, amando a Tua palavra, é que nós vamos poder realmente te amar e te dar glória, Pai, por tudo aquilo que o Senhor realmente merece. O Senhor é o único digno de louvor, o único que nós queremos realmente amar e adorar, ó Deus. Põe isso no nosso coração, Pai. Esse coração que o Senhor conhece, que o Senhor sabe que é tão miserável, mas pela graça, por aquilo que Jesus fez por nós, que nos alcançou e que nos deu essa possibilidade, ó Pai, de estar realmente perto de Ti, andando contigo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo,
porque é o Senhor que nos convence daquilo que a gente precisa mudar, daquilo que realmente agrada a Deus. Muito obrigada por andar conosco. Cuida do dia das minhas irmãs. Obrigada, Senhor, por cada uma delas. Obrigada. Obrigada, Pai, que é um banquete estar nessa mesa. Guarda-nos e perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.